Vem com esse papo bobo, não, tá bom? Nós somos... Eu mostrei, velho. Olha lá. Televisão, assistindo a um jogo de futebol, tem que ser uma experiência agradável. É diferente da nossa realidade aqui, né? Aqui a gente pensa em ganhar campeonatos. Fala, Fiel, tudo bem com vocês? Vamos ver algumas notícias do Corinthians aí, entre elas, movimentações entre diretores de categoria de base e profissional. Vamos ver também a Leila Pereira mentindo na cara de pau, palmeirense em fã do Memphis, novo Papa falando que todo torcedor do Brasil sabe, e também uma reflexão que, na minha opinião, é injusta pra caramba, que o Rizek fez no Sport TV, tá bom? Se liga aí no vídeo. Então vamos começar aqui, ó, no programa do Benja. O Sheik fez essa pergunta pra Leila Pereira. Ela mentiu na cara de pau. Se liga aí. Mundial que o Palmeiras não tem, seria o grande sonho? Você se sentiria realizada? Primeiro, ponto 1. Você está completamente enganado. Por quê? Nós temos sim. Nós temos sim. Vem com esse papo bobo, não, tá bom? Nós somos os primeiros campeões mundiais, entendeu? Olha só, o que vocês acham? Não interessa pra gente palmeirense, pra nós palmeirenses. Nós sabemos que nós somos campeões mundiais. Então, o que nós queremos? Agora conheça o palmeirense que adora o Memphis Depay. Se liga aí também. Que time que é esse aí? Palmeiras, hein? E quem que é o seu ídolo? Mostra pra gente. O ídolo é o Memphis. Então mostra aí, velho. Olha lá. Só você. Cara, já pensou, mano, esse palmeirense na torcida do Palmeiras? Os caras, mano, os caras vão acabar com ele, velho. Olha lá, camisa 7, Memphis, mano. Puta que eu pariu, mano. Outra, olha o nome da criança, Romarinho. Já pelo nome você já vê qual que é a história, né? Romarinho e Memphis Depay na camiseta. Isso aí é uma mistura de corintiano de verdade, tá? Só tá com a camisa do Palmeiras pra fazer onda. Agora aqui, mano, a gente vai ver as primeiras palavras do Papa quando assumiu ontem. Se liga aí, vê se ele não tá falando a verdade que todo mundo sabe que é. Palmeiras não tem mundial. O Palmeiras O pessoal gosta, não mano. tem mundial. É muita resenha, velho. Palmeiras não tem mundial pelo novo Papa. Aí é de tirar. Ai, caramba, qualquer palmeirense do sério. Mas a verdade é essa, não tem mundial. Guardiola deu uma entrevista semana passada, depois dos 3-3 entre Barcelona e Inter na Catalunha, um jogo de ida. Ele disse o seguinte, que são jogos como aquele, ele não tinha visto ainda o 4-3 da volta, que foi ainda melhor, mas voltando, ele disse, são jogos como esse que fazem com que os estádios estejam sempre cheios e que o futebol possa renovar o seu público. Eu peguei essa declaração e quero refletir sobre ela hoje aqui. A sensação que a gente teve aqui no Brasil, depois dos 4-3 de Milão, né, a classificação da Inter, é que os jogos que vieram na sequência, o Botafogo na Libertadores, por exemplo, o São Paulo jogando em Lima, a nossa sensação é de que quando a gente vê o futebol sul-americano, depois de um jogo como aquele, a gente assiste a outro esporte. E não é só uma sensação, é outro esporte mesmo. Mas eu quero falar da cultura de espetáculo da Liga dos Campeões. A gente aqui na América do Sul nunca vai ter dinheiro para montar os elencos que Barcelona, PSG, Inter e companhia têm. Esquece, não teremos. Mas a gente pode se mirar na cultura do espetáculo dos europeus. Vamos a ela. O que está na cabeça desses grandes clubes europeus, dessas grandes marcas como Barcelona, Inter, Liverpool, Real Madrid, os grandes times mesmo, né? Eles são multinacionais do entretenimento. Eles hoje estão competindo pelo seu tempo com filme, desenho, não fazer nada, videogame, ir para academia. Eles competem pelo seu tempo. E para competir pelo seu tempo, porque eles não vão conseguir fazer todo mundo se apaixonar por um clube europeu, para competir pelo seu tempo, você ficar ali mais de 2 horas na frente da televisão assistindo a um jogo de futebol, tem que ser uma experiência agradável. É diferente da nossa realidade aqui, né? Aqui a gente pensa em ganhar campeonatos. Lá eles estão competindo pelo seu tempo, pela sua atenção. E é por isso que jogos desse patamar são tão ofensivos, são tão para frente. Eles estão preocupados que você tenha uma boa experiência. A gente, insisto, jamais vai chegar no nível de elenco que eles têm. Mas tem algo que a gente pode fazer que já vai melhorar muito as coisas aqui no futebol sul-americano, especialmente no Brasil, porque a gente hoje tem uma condição financeira única na América do Sul. Pega o nosso futebol jogado aqui. Memphis, Arrascaeta, John Arias, Hulk, Matheus Pereira,
Alan Patrick. Pega o nível que a gente tem de jogadores que atuam no Brasil. Pensa esses caras em gramados melhores, com arbitragem melhores, com um VAR semi-automático, que não seja o VAR lenga-lenga que a gente tem por aqui. Pensa um calendário um pouco melhor, em que eles possam desempenhar o papel deles de forma mais aceitável. A gente não vai chegar nunca no nível da Liga dos Campeões, a gente não tem essa cultura de entretenimento mundial, jamais chegaremos. Mas com pequenas coisas a gente pode melhorar muito e diminuir essa sensação que hoje a gente tem de que praticamos outro esporte em relação àquele praticado em nossas tardes de Liga dos Campeões. O Pepe Guardiola... Então vamos lá, gente. Não é que o André Rizek não tenha razão, eu acho que tem razão. Se os gramados forem melhores, os estádios forem melhores, se o VAR for melhor, se os ingressos forem mais baixos, se a condução de quem vai no jogo for melhor, tudo isso melhora o espetáculo. Mas vamos lá, a Globo foi a primeira a detonar o espetáculo. Eu gosto de ver essas situações assim, que um funcionário da Globo critica a própria Globo. Sabe por quê, mano? Porque o que o André Rizek tá falando, ele só esqueceu de um ponto. Os direitos de televisão. Você monta grandes times com direitos de televisão. Tudo o resto que ele falou tá certinho. Se tudo mudar, vai ser perfeito aqui no Brasil ou na América do Sul, mas não é a real. Os direitos de transmissão, eles não pagam o que custa, eles sempre tentam pagar o mínimo possível. Essa é a realidade. E quem paga os direitos de televisão, na sua boa parte, é a própria Rede Globo. Outra coisa, eu canso de ver a Rede Globo há anos ou há décadas falando assim, pessoal, os comentaristas, falando assim, pô, futebol brasileiro precisa ser mais, precisa ser melhor, porque o futebol brasileiro tem que ser igual ao europeu e não sei o quê. Aí vamos lá, nos adventos dos estádios modernos aqui no Brasil, os estádios com a modernização, eles ficaram com o name rights, coisa que não acontecia nos anos 90, 2000. Então o que acontece? O estádio do Corinthians tem um nome, o estádio do Palmeiras tem outro nome, o do São Paulo tem um nome, todos os estádios hoje, ou a grande maioria tem seu nome, o name rights. O que a Rede Globo fez? Primeira coisa foi ela não falar o name rights. Então o estádio do Palmeiras não era Allianz Parque, era Arena do Palmeiras. O do Corinthians não é Neoquímica Arena, é Arena do Corinthians. E aí você vai vendo outros estádios eles fazendo a mesma coisa. Mas a própria Rede Globo chegou ao cúmulo de trocar um escudo de um clube para não fazer propaganda para uma marca. Então quando a marca Red Bull adquire o time de futebol Bragantino, o que ela faz? Ela faz um bem bolado ali, né? Ela muda o uniforme, muda o seu escudo e tal. E aí no escudo tem a Red Bull. E é patrocinadora do Red Bull Bragantino. E é o investidor do Red Bull Bragantino. E aí eu lembro muito bem, primeiro jogo com a marca Red Bull, um dos primeiros jogos. No campo do Palmeiras e Red Bull Bragantino, e aí chamaram de RB Bragantino. Tudo bem, se fosse só isso, beleza, ainda vai dar um desconto, os caras querem fazer propaganda pra Red Bull. Mas não, pasmem, eles pegaram o escudo do time e modificaram. A Rede Globo modificou. Eles modificaram o escudo para não aparecer a marca Red Bull. É isso que acontece no futebol brasileiro. Quem conseguiu mudar alguma coisa foi quando o Corinthians assinou com a Neoquímica e o Corinthians foi na Globo, conversou lá na Globo para começar a falar o nome do name rights da arena. Por quê? Porque a Globo até então achava que não deveria falar. Ela deveria ser paga para falar Neoquímica Arena, Allianz Parque. Só que é interessante, quando eles passam o campeonato europeu, ou quando eles passavam, eles falavam o nome dos estádios, lá. Só que daqui não pode, né? Então a própria educação, o próprio desenvolvimento do futebol brasileiro depende também das emissoras de televisão. A partir do momento que eles boicotam os anúncios das empresas que investem no futebol, dos clubes, isso gera uma consequência. A consequência é simples. Os investidores investem cada vez menos no futebol. Pode ver que hoje os clubes são dominados pelas bets. Porque as outras empresas elas estão pensando 10 vezes se compensa patrocinar o futebol. Por causa das atitudes da Rede Globo e de outras empresas de comunicação. Isso que é ruim. Então antes da gente comparar Champions League com Brasileirão, a gente sabe que não tem comparação, a gente também tem que comparar como que é feita a divulgação lá fora e a divulgação aqui. E vou falar uma coisa para vocês. A Globo, como outras emissoras, estão engatinhando perto do que as emissoras lá de fora fazem. Então, eles precisam aprender muito antes de vir ditar regra, né?
do futebol brasileiro. Galera, vocês sabem aí que o Corinthians agora, o estádio do Corinthians foi escolhido para a Copa do Mundo Feminina. Então quando a gente entra aqui, ó, no FIFA, na FIFA, né, na FIFA das mulheres, né, aí eles colocam aqui os estádios escolhidos, e aqui tá o Arena Itaquera, São Paulo. Não é Arena Corinthians e também não é, porque não pode divulgar o nome Corinthians e também não pode divulgar Neoquímica. Então aqui, ó, pra vocês verem como que funciona, ó. Arena Itaquera, São Paulo, Arena Fonte Nova, Arena Mineirão, essas coisas aí que eles adoram colocar, né? Aí você pode ver aqui que separaram por estádios também, estádio do Mineirão, estádio Nacional, estádio Castelão, Arena Castelão, desculpa, estádio Beira-Rio, Arena de Pernambuco, estádio do Maracanã, Arena Fonte Nova e Arena Itaquera. Tudo bem, gente. Prefiro Arena Itaquera do que Arena São Paulo, né? Igual eles estavam colocando nos outros campeonatos estrangeiros aí, quando eles vinham jogar aqui no Brasil. Eles colocavam Arena de São Paulo. Ah, tomar no banho, a Arena é do Corinthians, cara. Arena, se não vai falar Corinthians, pelo menos fala Itaquera, que vai ser bacana demais. E aqui, o pôster aqui, que tá chegando a Copa do Mundo 2027 pro Brasil. Eu acho legal pra caramba, mais uma competição internacional pro Coringão. Então vamos pro assunto do dia aí, ó. Apuração interna, Gaviões da Fiel investiga denúncias na categorias de base do Corinthians. Os Gaviões da Fiel receberam denúncias envolvendo categorias de base do Corinthians, conforme divulgou o jornalista Luiz Fabiano da Rádio Bandeirantes. Cara, agora que eles receberam denúncia, gente... Ai, caramba, nas outras gestões também tinha problema nas categorias de base, de verdade. Mas tem que ser investigado com certeza, tomara que eles consigam. A reportagem do Meu Timão confirmou o caso está em apuração interna pela torcida organizada, que pode se posicionar ainda nesta sexta-feira. Os Gaviões já haviam se reunido com a diretoria de base em 2024, cobrando explicações sobre o trabalho realizado. A quantidade de novos inscritos, 86, tem gerado incômodo, especialmente após a contratação de Guilherme Azevedo, de 13 anos, filho do executivo Alex Brasil. Também causaram controvérsias e inovações com jogadores que ainda não estrearam, como o zagueiro Brian Biano. Outro ponto de tensão foi a expulsão do Corinthians do movimento de clubes formadores. Isso aí aconteceu um tempo atrás aí. Então os Gaviões estão investigando aí o que tá acontecendo nas categorias de base. Gente, tá na hora, mano. Tá na hora, com todo respeito. Não sei se eles fizeram alguma coisa de errado ou não na categoria, mas tem que ser investigado. Isso é fato, mano. Tem que ser investigado sim. Agora a gente vai para uma outra mudança aí à vista aí. Corinthians avalia a mudança na diretoria das categorias de base, tá? A liderança das categorias de base já iniciou esse processo ao convidar o Oswaldo Neto para reassumir o cargo de coordenador, a função que ocupou durante a gestão de Duílio Monteiro Alves. Então, eles vão pegar alguém que foi coordenador na gestão do Duílio e colocar na atual gestão. No entanto, a reportagem do Meu Timão apurou que a tendência é que Oswaldo não aceite convite para retornar ao cargo, apesar de manter boa relação com Augusto Melo. O diretor da base, Claudinei Alves, que foi escolhido no início da gestão de novembro de 23, caso a troca se concretize, Claudinei vai permanecer no clube, mas ainda sem uma nova função definida. O que estão falando é que o Claudinei vai para o profissional do Corinthians. Lembra aquela função que o Rubão tinha? Vocês lembram no ano passado? É a função que o Claudinei vai executar, tá? Não sei se isso é bom ou é ruim, mas vamos ver o que vai acontecer nas cenas dos próximos capítulos dessa questão política do Corinthians. Então, galera, vocês viram aí, tem mudanças na categoria de base do Corinthians, tem os Gaviões investigando esses casos da categoria de base, montoado de contratações aí que estão acontecendo. Vocês viram aí também a reflexão do Rizek aí, que eu não concordo tanto com ela, porque eu acho que tem muitos pontos ali que ele não aborda, principalmente a questão das empresas que transmitem os jogos de televisão, os jogos dos clubes brasileiros, no caso Corinthians também. Compilado aí de informações, vocês viram a Leila mentindo aí que o Palmeiras é campeão mundial, na onde? Eu peço para vocês se inscreverem no nosso canal aí, deixar o like, peço também que vocês compartilhem esse vídeo com seus amigos corintianos. Muito obrigado por tudo, fica com Deus, valeu!